O general Heleno tá chateadinho, gente. Olha só, uma notinha aqui da Mônica Bergamo. Vamos ver aqui o que aconteceu. Heleno se diz alvo de absurdo após ser denunciado por liberar garimpo em área próxima a dos Yanomamis. O ex-ministro do GSI autorizou a exploração de ouro a 7,8 quilômetros de distância do território indígena. O general da reserva, general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, isso aqui dá uma satisfação de falar, gente. Ex-ministro Heleno, não é mais ministro. Se diz alvo de um absurdo após ser denunciado à Procuradoria-Geral da República por ter autorizado a exploração de ouro numa área vizinha à terra indígena Yanomami, em Roraima. O aval para o chamado assentimento prévio, uma autorização necessária para empreendimentos de mineração na faixa da fronteira, foi dado por ele em 14 de dezembro de 2022. Segundo os documentos que embasam a liberação, a área fica em Iracema, Roraima, a 7,8 quilômetros do território indígena. Heleno foi denunciado à PGR pela deputada eleita Luciane Cavalcante, do PSOL, que acusa o general de não atuar em prol da proteção das terras indígenas e ainda de incentivar a atividade garimpeira na região, motivo pelo qual houve o aumento de invasão e violência contra essa população, assim como a contaminação por mercúrio de seus habitantes, afirma a parlamentar eleita. Procurado, o ex-ministro não quis se estender a respeito do assunto. É um absurdo tão grande que não merece comentário, afirmou em mensagem para Mônica Bergamo. Esse aqui é o Heleninho enquadrado, é isso que rolou. Ontem eu estava numa live com o Alceu Castilho, que é o editor de Olho nos Ruralistas, que é um baita site, e eu lembrei uma reportagem da Carta Capital e ele lembrou uma outra reportagem do Observatório da Mineração. É muito importante essa notícia do Heleno, gente, porque há outros cúmplices do garimpo e das mortes dos Yanomamis nas reservas da Amazônia e nas reservas indígenas. E não é só o Bolsonaro. E ninguém aqui está passando pano para o Bolsonaro. O principal genocídio indígena é Jair Bolsonaro, mas ele teve a anuência do seu ex-vice-presidente e também de ex-ministros. Então tem muitos cúmplices nisso. Eu lembrei dessa reportagem de capa da revista Carta Capital. Tem só um resumo aqui da matéria, mas é importante eu ler aqui para vocês, para a gente acompanhar juntos. Mourão estende, de 2021, Mourão estende o tapete a acusados de crimes ambientais. Os índios resistem e pedem ajuda, mas a agenda do vice-presidente general parece mais aberta aos interesses dos garimpeiros. Reportagem da Ana Flávia Gussen. Há pouco mais de um ano, o general Hamilton Mourão comanda o Conselho Nacional da Amazônia Legal, escalado para melhorar a imagem do governo depois das boiadas do ministro, agora investigado pela PF, Ricardo Salles. Sua missão era coordenar ações de prevenção, fiscalização e combate a atividades ilícitas. O que se viu, contudo, foi um verdadeiro massacre contra a Amazônia. Nos últimos 2 anos, o bioma experimentou um recrudescimento da violência e da destruição com o avanço do garimpo ilegal sobre as terras indígenas. A escalada da violência no sudoeste do Pará, onde ficam localizadas as maiores jazidas de ouro do país e que perpassam pelas terras indígenas Munducuru, levou a Procuradoria Regional a denunciar por omissão ou prevaricação o governo federal. O Conselho da Amazônia é enquadrado por sequer se preocupar em combater o garimpo ilegal. O resultado são terras invadidas, 100% da população munducuru contaminada, índios pró-garimpo ostentando armas em redes sociais e o aparelhamento cada vez maior dos garimpeiros com helicópteros e maquinário milionário. É um trecho da reportagem da Carta Capital, não tem a íntegra na internet, mas é essa capa aqui que na época eu compartilhei nas redes sociais e viralizou muito. Aliás, falar uma coisa aqui, a Carta Capital tem alguns defeitos, mas ela é uma revista com excelentes capas, muito contexto, muita informação precisa, e essa capa em especial é muito boa, falando a respeito do Flávio Dino, defendendo a vacinação em massa, a derrocada da Lava Jato e essa reportagem aqui. Exclusivo, protetor do garimpo, alvo do Ministério Público por omissão na Amazônia, o general Mourão estende o tapete a acusados de crimes ambientais, invasão de terras e lavagem de dinheiro. E aí vem a reportagem do Observatório da Mineração, que complementa muito bem essa matéria da Carta, que é isso aqui, para vocês verem comigo.
É um site desde 2015, faz um trabalho excelente. A intensa agenda e amizade de Hamilton Mourão com empresários do garimpo. Reportagem aqui do Maurício Ângelo, para dar os devidos créditos aqui. Parabéns pelo trabalho, Maurício, que a gente está acompanhando. Ele que inventou o termo passar boiada lá na reunião ministerial de 2020, do Bozo querendo dar o golpe já naquela época. Sim, o Ricardo Salles se diz, né, meu querido? Mas a gente vai continuar acompanhando. Mandem superchat, gente, não se esqueçam. Quando eu coloco minha cara aqui para falar dessas notícias, eu tô correndo risco de processo, tô correndo risco de vida também, tá, gente? Essas pessoas são perigosas. Então é muito importante o apoio financeiro de vocês e que vocês espalhem essa live para o máximo de pessoas terem acesso a essa informação. Não pode ficar restrito ao nosso nicho de jornalismo ou ao nicho dos ambientalistas. Essa informação tem que ser popular. Todo mundo tem que ficar sabendo, assim como a Eliane Brum popularizou ontem as fotos terríveis do genocídio Yanomami que a gente acompanhou ontem. A agenda do vice-presidente Hamilton Mourão registrou ontem não, na verdade, em 25 de janeiro de 2021, o encontro de José Altino Machado, fundador da União Nacional dos Garimpeiros, e Dirceu Frederico dos Santos Sobrinho, presidente da Associação Nacional do Ouro, a ANORO. Nesta semana, Mourão, que é presidente do Conselho Nacional da Amazônia, participa do Fórum Econômico Mundial e falará sobre o futuro da Amazônia. Ele falou em 2021 isso aí. Mas esse encontro com lobistas do garimpo estava longe de ser uma reunião fortuita, um acaso, uma anomalia no dia a dia do vice-presidente. Pelo contrário, a relação de Mourão com José Altino Machado é longa, frequente e de amizade. Em julho de 2019, Mourão realizou outra reunião com José Altino e o deputado federal Euclides Petersen, do PSC. Na ocasião, o Diário do Rio Doce registrou a proximidade entre Mourão e Machado, que é valadarense, mas se radicalizou em Roraima. Conhecido de José Altino por muito tempo, o general Hamilton Mourão estendeu à recepção um longo diálogo em seu gabinete, disse o jornal. Foi um encontro muito proveitoso. Quando ele me reconheceu, a reunião durou mais ainda, assinalou Machado, que deixou claras as suas intenções. Defendendo uma revisão do governo sobre os trabalhos de exploração de ouro na Amazônia, o fundador da União Nacional dos Garimpeiros e atual presidente da Fundação Instituto de Meio Ambiente e Migração da Amazônia, a FINAMA, propôs um acordo com Mourão. Eu fiz uma proposta que ele achou interessante, apresentei a ideia de criar responsabilidades mútuas no Brasil. Nós ficamos com a responsabilidade de tomar conta do trabalho que nós temos na Amazônia, enquanto o governo assume a responsabilidade de administrar, não tem cabimento um pedido de licença ambiental ficar pendente por mais de 3 anos no governo. Essa é uma questão da morosidade que não pode acontecer. Ele entendeu tudo e se colocou à disposição para nos ajudar, disse José Altino Machado. Essa série de reivindicações aceitas pelo governo Bolsonaro na época foi fruto da proximidade notável entre lobistas do garimpo, Jair Bolsonaro, Mourão, Bento Albuquerque do MME, Ricardo Salles e outros. Machado e companhia são presença frequente em Brasília. Em setembro de 2019, Machado participou de uma audiência na Câmara ao lado de Alexandre Vidigal, do Ministério de Minas e Energia, Eduardo Leão, da Agência Nacional de Mineração e novamente de Dirceu Santos Sobrinho, da ANORO. No mesmo mês, Dirceu e Altino se reuniram também com o ministro Ricardo Salles, o general Augusto Heleno e Onyx Lorenzoni. Em junho de 2020, Mourão, Machado, Sobrinho e Petersen se reuniram novamente em Brasília. Ou seja, nos últimos 3 anos os encontros são frequentes. O presidente da ANORO, Dirceu Sobrinho, é empresário de garimpo e agente financeiro acusado de lavagem de dinheiro e danos ambientais em Itaituba, no Pará. Em fevereiro de 2020, eu mostrei aqui no Observatório que a ANORO e lobistas do garimpo, justamente da região de Itaituba, presentes na reunião de ontem, que foi em 2021, na verdade, estão sempre em Brasília e normalmente são recepcionados pelos ministérios. Essas associações influenciaram diretamente nas metas anunciadas pelo governo federal para a mineração e têm interesse direto na liberação da mineração em florestas nacionais, que o MME recomenda e pede. Olha aí o José Altino Machado.
José Altino Machado, décadas de atuação no garimpo e homenageado pela Câmara de Boa Vista. O líder garimpeiro José Altino Machado tem um longo histórico de atuação na Amazônia e em Roraima, incluindo conflitos diretos com o povo Yanomami. Essas pessoas são as responsáveis pelas mortes, gente. Obrigado, Eliane Soares. Obrigado pela ajuda, querido. São responsáveis pelas mortes que nós vimos. As mortes dos Yanomamis, ó. O Altino aqui com o Mourão, junto com esse tal de Dirceu, e aqui o Altino na Câmara dos Deputados, recebendo homenagem. Que sofre desde os anos 80 um genocídio causado pela invasão de dezenas de milhares de garimpeiros que ocupam ilegalmente o seu território. Machado, inclusive, é apontado pela FUNAI como um dos principais responsáveis por essa invasão massiva de garimpeiros no território Yanomami nos anos 80, que teve a participação decisiva também de Romero Jucá. Romero Jucá, só para vocês saberem, a irmã do Romero Jucá é casada com o senhor, eu vou ver até o nome direitinho, com o senhor Emílio Zurita, tá? O apresentador do Pânico. Ó, esposa Emílio Zurita. A esposa dele é a Anne Luet. E aí eu vou ver aqui, ó. Romero Jucá, só para vocês verem. Ela é só um pouquinho, só para vocês verem aqui. A Anne Luet. Deixa eu ver aqui só um minutinho. Emílio Zurita espera só um pouquinho para vocês poderem acompanhar aqui. Mas ele tem um relacionamento direto com o... Espera só um pouquinho. Emílio Zurita. Romero Jucá, peraí. Ela é ex-enteada do Romero Jucá. Mas a Ana... Desculpa, é justamente que ele é cunhado do Romero Jucá, no caso. E aí é justamente isso que está acontecendo. É sócio, e aí eles têm juntos uma TV lá no estado do Roraima. Então, esse pessoal do garimpo é muito ligado com os grupos de mídia, gente. A ex do Jucá era a irmã a ex do Jucá era a esposa do Emílio. Exatamente, Ana Paula Menezes. Obrigado pela correção aqui. Não é a atual esposa dele, mas é a ex. Então, esse pessoal tem uma ligação, esse pessoal do agro e do garimpo tem ligação com grupos de mídia. Em março de 1991, Machado, deixa eu continuar aqui a leitura, Machado afirmou em entrevista à Folha de São Paulo que sua associação na época estimava 800 mil o número de garimpeiros da Amazônia e que a extração de ouro na região gerava a circulação de 2 bilhões em dinheiro vivo. Na mesma entrevista, disse, é imbecilidade de quem fez uma reserva onde tinha ouro. País nenhum do mundo fez e nem vai fazer. Altino, na época com 49 anos, tinha 6 aviões e explorava 4 minas de ouro e uma de estanho na Amazônia, incluindo algumas que incidiram sobre o território Yanomami. Em 1990, foi derrotado na eleição para o Senado em Roraima, concorrendo pelo MDB. Entrevistado pelo Roda Viva em maio de 93, falando e se enrolando sobre o massacre de Hashimo, em que os indígenas Yanomamis foram mortos por garimpeiros em Roraima, Altino Machado disse que houve até uma espécie de euforia pelo acontecimento, como se aquilo fosse determinar finalmente o resguardo total da área indígena e finalmente fosse determinar até o extermínio da garimpagem na Amazônia toda. Em outubro de 2020, a Câmara de Boa Vista concedeu a medalha de honra do mérito Rio Branco e o título de cidadão boavistense a José Altino Machado pelo seu inestimável trabalho na contribuição em prol da população roraimense. Na justificativa para a homenagem, a Câmara relata o histórico de José Altino desde os anos 60, aviador, empreiteiro e garimpeiro. De acordo com o texto que lista o interesse da Vale nas reservas minerais de Roraima e a desistência da empresa em seguida, a invasão dos garimpeiros liderada por Machado em fevereiro de 1985 nas terras Yanomami seria uma insurgência que trouxe de volta o orgulho e a importância da atividade garimpeira para toda a Roraima. Esse historicamente famoso movimento proporcionou a volta de todos os sonhos e oportunidades para o povo de Roraima, que contribuíram
para a própria consolidação e criação do Estado, que na época era território federal. Romero Jucá foi o primeiro governador biônico nomeado por Sarney. O texto segue exaltando todos os feitos de José Altino Machado e sua inestimável contribuição para a Amazônia no que se refere ao setor mineral. Enquanto isso, deputados estaduais de Roraima acabaram de aprovar uma lei estadual encaminhada pelo governador bolsonarista Antônio Denário, que libera geral a atividade garimpeira no estado, inclusive com o uso de mercúrio. Isso foi em 2021, tá, gente? No âmbito federal, com a eleição do novo presidente da Câmara dos Deputados, que será realizada em breve, tudo indica que o sucessor de Rodrigo Maia, seja quem for, pode colocar o projeto de Jair Bolsonaro, que libera as terras indígenas para mineração em alta. Muito bom o Observatório da Mineração e apoiem esses veículos independentes, assim como a própria Folha Democrata, para a gente, de fato, democratizar essas informações e vocês terem acesso a tudo que a gente está acompanhando. Ana Paula Menezes lembra aqui, ó, a ex do Emílio foi prefeita de Boa Vista, Tereza Jucá, na época casada com Romero Jucá. A ex do Jucá era irmã do Emílio, entendi. E aí ela voltou a usar o nome Zurita. Pois é, parentes, né, gente? É jogo armado que a gente vê na mídia. Isso é uma coisa importante para você saber. Por que a Globo tem tanto poder? Porque a família Collor de Mello, por exemplo, é dona justamente das retransmissoras da Globo.